pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo mais voltado especialmente para os estudantes de direito, para os concurseiros, principalmente aqueles concurseiros de nível médio que tem que ter uma noção geral do direito administrativo, do direito constitucional, né? Noções de direito, vem lá isso escrito lá no edital. Para os estudantes que estão aí na faculdade, começaram a estudar o direito administrativo agora, o início do semestre, então esse vídeo eu acho que é super pertinente. Então, para os estudantes de direito, concurseiros principalmente de nível médio, eu gostaria de falar então dos princípios fundamentais do direito administrativo, né, da administração pública, que estão previstos lá no artigo 37 da Constituição Federal, da Constituição da República. O famoso LIMP, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, da publicidade e da eficiência. Esse último, né, o princípio da eficiência, ele entrou no ordenamento jurídico depois. Antes o LIMP era com P mudo. Agora tem o princípio da eficiência que ingressou no ordenamento jurídico com a emenda constitucional de número 19 de 98. E para começar do começo, princípios, eu acredito que quem já está aí a certa altura da faculdade, já estudando direito administrativo, já sabe que os princípios são parâmetros que vão nortear a interpretação das normas, das leis, do ordenamento jurídico em geral, e eles vão oferecer coerência e harmonia para o ordenamento jurídico. Então, os princípios são regrinhas aí, são fundamentos que devem ser observados de forma obrigatória para que as normas do ordenamento jurídico sejam interpretadas de forma adequada, né? Lembrando que não existe hierarquia entre princípios, como ocorre com as leis, né? Constituição Federal, Lei Complementar, Lei Ordinária, com aquela pirâmide de Kelsen lá que a gente tanto vê na faculdade, né? Passa a faculdade inteira vendo pirâmide de Kelsen. A gente sai tomando antipatia da pirâmide de Kelsen. Mas então não existe hierarquia entre os princípios. Eu vou manter aqui o meu livro aberto para eu ter um norte aqui e não esquecer de nenhuma informação importante. Vamos começar aqui pelo princípio da legalidade. Antes de mais nada, é importante a gente falar que o princípio da legalidade, ele é um fundamento, ele é corolário para o nosso Estado de Direito. Por quê? Porque o Estado de Direito é um Estado que obedece às leis. Então, o princípio da legalidade, ele é fundamento do nosso Estado de Direito, que se contrapõe justamente ao Estado absoluto, né, ao Estado autoritário, porque vincula o governante a obedecer à lei. Indiretamente, eu já dei o conceito, né, do que é o princípio da legalidade. Mas o princípio da legalidade, ele vai ter duas vertentes. Ele vai ser tanto voltado para o administrador público, voltado para a administração pública, quanto voltado para nós particulares. Então, nós temos o princípio da legalidade no direito público, voltado para a administração pública, e nós temos o princípio da legalidade voltado para o direito privado, para os particulares. O que isso significa? O princípio da legalidade voltado para a administração pública significa que o agente público, de modo geral, só pode fazer aquilo que a lei determina, que a lei obriga que seja feito, criando aí, gente, um critério de subordinação à lei. Ao passo que, na esfera privada, nós, particulares, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, nós não podemos matar, nós não podemos roubar, nós não podemos furtar, nós não podemos agredir, né? Então, tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, esse é o princípio da legalidade, lembrando que é corolário aí do nosso Estado de Direito. Já o princípio da impessoalidade, eu vou passar também por duas observações, né? Além do conceito aqui da explicação. O princípio da impessoalidade e a súmula vinculante número 13 do STF, súmula vinculante
vinculante sempre vai ser do STF, e a noção do princípio da impessoalidade e da promoção pessoal. Mas qual que é o conceito? O que significa o princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade vai dizer que a pessoa que se dispôs a ser servidor público, ele está ali para servir o público. O próprio nome já diz, né? O agente político, o servidor público, vai ocupar um cargo, uma função pública para servir a nós administrados, para servir o público, servir a coletividade e não para se servir do público, do coletivo. Então ele está ali para servir o público e não se servir dele, não se servir do público. Ou seja, isso significa, pessoal, que o agente público, o servidor público, vai ter que atuar sempre com o olhar voltado para o fim público, com o olhar voltado para a coletividade. Ele não vai poder atuar com interesse próprio, com interesse a fim de beneficiar a si próprio, né? Então ele não vai poder atuar para poder prejudicar seus inimigos ou para favorecer os seus amigos. O servidor público, ele não vai poder atuar com desvio de finalidade. Ele vai ter que atuar sempre com o olhar para a coletividade. E aí, essa impessoalidade, como eu disse, vai ser dirigido aos administrados, que foi a explicação que eu dei aqui agora, e dirigido para a própria administração pública, com o que a gente chama de teoria do órgão. Ou seja, o agente público, o servidor público, ele vai sempre atuar em nome do órgão, vai estar sempre representando o órgão. Então, quando você entra com uma ação judicial, por exemplo, contra um servidor público, você não entra contra o servidor público, você vai entrar contra o órgão, se ele estava representando, claro, não é que um servidor público não pode ser réu numa ação judicial, não é isso que eu falei. Se ele estiver representando, estiver atuando em nome do órgão, é o órgão quem se responsabiliza ali. Então tem essa impessoalidade em relação ao órgão, né? O servidor, o agente público é o próprio órgão. É como se você estivesse ali diante do próprio órgão e não da pessoa do servidor público, certo? O princípio da impessoalidade em relação à súmula vinculante número 13, a súmula vinculante número 13, ela veda o nepotismo e o nepotismo cruzado, ou seja, significa que cargo em comissão, contratação temporária, contratação direta, não vão poder ser preenchidos por cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante. Assim como não vai poder existir nomeações cruzadas. Você nomeia meu filho e eu nomeio seu filho. Não vai poder existir isso. Então o nepotismo vai vedar, né, que eu, que estou trabalhando dentro de um órgão público, coloque a minha mãe ou a minha irmã num cargo de comissão. Só que tem um detalhe que é importante, que a súmula vinculante número 13, ele fala de cargo em comissão ou de confiança ou ainda função gratificada da administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aí compreendido, né, o ajuste mediante designações recíprocas, mas não fala
dos cargos políticos, né? Então a súmula vinculante número 13, ela se omite em relação aos cargos políticos. Então isso vai significar que a súmula vinculante número 13 não vai se aplicar aos cargos políticos. Então, para os cargos políticos, né, em razão dessa omissão trazida pela súmula vinculante número 13, continua então sendo permitido você colocar parente próximo aí. E nós temos também o princípio da impessoalidade em relação à promoção pessoal. Isso significa que o vereador, por exemplo, que construiu uma escola, ele não pode pôr uma faixa na frente da escola com uma foto sua sorrindo, né, com uma frase dizendo: olha, eu fiz a escola. Não pode. Existe essa impessoalidade também em relação aos programas, às obras, os serviços. Então, assim, as pessoas têm que ter acesso a essas informações aqui em caráter educativo, informativo, e não no sentido de mostrar quem foi que fez ou deixou de fazer determinada coisa. Então, isso é o princípio da impessoalidade em relação à promoção pessoal. O princípio da moralidade, o próprio nome já diz. Ele vem nos dizer que o agente público, o servidor público, aquele que ocupa cargo político, o agente público de modo geral, deve agir sempre com probidade, com honestidade, com transparência, sempre visando o fim público. Ele não pode atuar com vistas a atender um interesse próprio. Ele tem que estar sempre atuando, levando em consideração, ou seja, a sua atuação tem que ser pautada sempre na boa fé. Então, se um agente público, por exemplo, desapropria um imóvel para prejudicar uma pessoa, esse ato é ilegal. E, inclusive, atos ilegais devem sempre ser anulados pela administração pública. Não pode, de forma alguma, se aceitar que atos ilegais permaneçam aí e vigorem dentro do ordenamento jurídico. Então, o princípio da moralidade vem fazer parte do ordenamento jurídico, nos dizendo que o agente público tem que estar sempre buscando uma boa administração. Então, pautado na boa-fé, na probidade, na honestidade e na transparência, certo? Depois, nós temos aqui o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, pessoal, vai nos dizer que os atos administrativos, de modo geral, eles devem ser publicizados. E, inclusive, é muito importante essa observação que eu vou fazer aqui. O princípio da publicidade, ele é condição de eficácia para a validade do ato administrativo. Então, é a publicidade que vai conceder os efeitos externos do ato administrativo. Então, o princípio da publicidade, ele vai nos dizer que as pessoas têm que ter acesso ao que está acontecendo na máquina administrativa. As pessoas, nós administrados, nós temos todo o direito de saber o que é que está acontecendo, o que é que os administradores estão fazendo, né? Porque eles estão mexendo com uma coisa pública, com uma coisa que não é deles, né? Na verdade, os bens que os administradores administram, né, são bens públicos, são de titularidade da coletividade. Então, o princípio da publicidade vai conferir, gente, maior controle da administração, porque a partir do momento que a coletividade tem acesso, tem como também controlar, ficar de olho naquilo que está sendo feito pela administração pública. Então, fornece essa possibilidade de controle da administração pública. E aí, nós temos algumas exceções, né, ao princípio da publicidade. Vai acontecer exceções, por exemplo, né, não vai haver a publicidade, quando colocar a intimidade, a vida privada, a honra, imagem de uma pessoa, quando expor essa intimidade, essa vida privada, essa imagem, porque não pode haver violação, né? São direitos fundamentais aí da pessoa humana. Não haverá publicidade quando colocar em risco a segurança da sociedade e do Estado, e também não haverá publicidade em defesa, né, da intimidade, e se o interesse social
exigir. São algumas exceções aí ao princípio da publicidade. E, por fim, a gente chega aqui no princípio da eficiência. Como eu disse para vocês, o princípio da eficiência não esteve sempre lá no artigo 37 caput da Constituição Federal. Ele adentrou no ordenamento jurídico junto com a emenda constitucional de número 19/98 e é muito simples, né? O próprio nome já diz. O princípio da eficiência vai dizer que deve haver produtividade e economia ao mesmo tempo. Você tem que fazer muito tentando utilizar o menos possível, vamos dizer assim, né? Tentar gastar o menos possível e ao mesmo tempo ter o máximo de produtividade possível, tentando aí fazer uma economia aí para a máquina pública. E vai dizer que o servidor público ele tem que ser eficiente, ele tem que agir de forma eficiente. Existem alguns desdobramentos até em relação à eficiência, estão lá no artigo 41 da Constituição Federal. O primeiro deles é em relação até ao estágio probatório, né? Porque a Constituição aumentou o prazo de 2 anos para 3 anos, ou seja, aumentou o prazo para que a pessoa prove que ela tem condição de continuar ali naquele cargo que ela merece ganhar a estabilidade. Então, tá lá no artigo 41 da Constituição Federal essa questão do estágio probatório e do prazo. O parágrafo 4º do artigo 41, que vai prever a avaliação de desempenho, que a pessoa tem que tirar uma nota razoável para ela poder ganhar e receber a estabilidade. E o princípio da eficiência também pode estar previsto quando o servidor público, em avaliação periódica de desempenho, tiver nota baixa. Então, ele pode perder o cargo em virtude dessa insuficiência aí no princípio da eficiência. São alguns desdobramentos aqui do princípio da eficiência. Tive que passar aqui rapidamente, que esse vídeo já está enorme, mas basicamente o LIMP é isso aqui que eu expliquei para vocês. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curte, compartilha, divulga, para que o canal cresça e mais pessoas possam participar. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.